Capítulo 7. Um chá muito louco. Havia uma mesa posta sob uma das árvores na frente da casa, e a lebre de março e o chapeleiro estavam tomando café. Um arganaz estava sentado entre eles, profundamente adormecido, e os outros dois o usavam como almofada, descansando nele os cotovelos e conversando sobre a sua cabeça. Muito confortável para o arganaz, pensou Alice. Só que como está dormindo, acho que não se importa. A mesa era grande, mas estavam todos aglomerados num de seus cantos. Não há lugar, não há lugar, gritaram quando viram Alice se aproximar. Há muito lugar, disse Alice indignada, e ela se sentou numa grande poltrona junto a uma das pontas da mesa. Tome um pouco de vinho, disse a lebre de março, num tom encorajador. Alice olhou ao redor de toda a mesa, mas não havia nada a não ser chá. Não estou vendo nenhum vinho, observou. Não há, disse a lebre de março. Então não foi muito polido da sua parte oferecer, disse Alice zangada. Não foi muito polido da sua parte sentar-se sem ser convidada, disse a lebre de março. Não sabia que a mesa era sua, disse Alice. Está posta para muito mais que 3 pessoas. Seu cabelo precisa de um corte, disse o chapeleiro. Ele estivera olhando para Alice por algum tempo com grande curiosidade, e essa foi a sua primeira fala. Você devia aprender a não fazer comentários pessoais, disse Alice, um pouco severa. É muito rude. O chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso, mas tudo o que disse foi: Porque um corvo é parecido com uma escrivaninha. Bem, vamos ter afinal um pouco de diversão, pensou Alice. Estou contente que tenham começado a propor charadas. Acho que posso adivinhar essa, acrescentou em voz alta. Você quer dizer que acha que pode descobrir a resposta para a charada? Disse a lebre de março. Exatamente, disse Alice. Então deveria dizer o que quer dizer, continuou a lebre de março. É o que faço, respondeu Alice apressada. Pelo menos, eu quero dizer o que digo. É a mesma coisa. Nem um pouco, disse o chapeleiro. Ora, você poderia dizer que vejo o que como é a mesma coisa que como o que vejo. Você poderia dizer, acrescentou o arganaz, que parecia estar falando no meio do sono, que respiro quando durmo é a mesma coisa que durmo quando respiro. É a mesma coisa para você, disse o chapeleiro. E então a conversa morreu. O grupo ficou em silêncio por 1 minuto, enquanto Alice pensava em tudo que podia lembrar sobre corvos e escrivaninhas, o que não era muito. O chapeleiro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Que dia do mês é hoje? Disse, virando-se para Alice. Ele tirara o relógio do bolso e olhava inquieto para o mostrador, sacudindo-o de vez em quando e colocando-o junto ao ouvido. Alice pensou um pouco e depois disse: É dia 4. Está 2 dias errado, suspirou o chapeleiro. Eu lhe disse que manteiga não faria bem ao mecanismo, acrescentou, olhando zangado para a lebre de março. Era a melhor manteiga, respondeu humilde a lebre de março. Sim, mas algumas migalhas também devem ter entrado lá dentro, resmungou o chapeleiro. Você não devia ter posto a manteiga com a faca do pão. A lebre de março pegou o relógio e olhou tristemente para o mostrador. Depois mergulhou-o na sua xícara de café, examinou-o de novo, mas não achou nada melhor para dizer do que o seu primeiro comentário. Era a melhor manteiga, sabe? Alice andara espiando sobre o seu ombro com alguma curiosidade. Que relógio engraçado, observou. Marca o dia do mês, mas não marca a hora. Por que marcaria? Disse o chapeleiro entre dentes. Seu relógio marca o ano? Claro que não, respondeu Alice prontamente. Mas é porque o ano permanece o mesmo por um tempo muito longo. O que é exatamente o que acontece com o meu? Disse o chapeleiro. Alice sentiu-se terrivelmente perplexa. O comentário do chapeleiro não lhe parecia fazer sentido, mas era certamente português. Não estou compreendendo muito bem, disse no modo mais polido possível. O arganaz está dormindo de novo, disse o chapeleiro, e derramou um pouco de chá quente no seu focinho. O arganaz sacudiu impacientemente a cabeça e disse, sem abrir os olhos:
Claro, claro, exatamente o que eu ia dizer. Você já adivinhou a charada? Disse o chapeleiro, virando-se de novo para Alice. Não desisto, respondeu Alice. Qual é a resposta? Não tenho a menor ideia, disse o chapeleiro. Nem eu, disse a lebre de março. Alice suspirou cansada. Acho que você poderia aproveitar melhor o seu tempo, disse, em vez de desperdiçá-lo propondo charadas que não têm resposta. Se você conhecesse o tempo, como eu conheço, disse o chapeleiro, não falaria em desperdiçá-lo como se fosse uma coisa. É um senhor. Não entendo o que você quer dizer, disse Alice. Claro que não entende, disse o chapeleiro, atirando a cabeça desdenhosamente para trás. Acho que você nunca sequer falou com o tempo. Talvez não, respondeu Alice cautelosamente, mas sei que tenho que bater o tempo quando estudo música. Ah, isso explica tudo, disse o chapeleiro. Ele não suporta ser batido. Agora, se você mantivesse boas relações com o tempo, ele faria quase tudo o que você quisesse com o relógio. Por exemplo, vamos supor que fossem 9 da manhã, bem na hora de começar as aulas. Você só teria de sussurrar uma dica para o tempo e o ponteiro giraria num piscar de olhos. 1h30, hora do almoço. Como gostaria que fosse, disse a lebre de março para si mesma num sussurro. Seria maravilhoso, certamente, disse Alice, pensativa. Só que eu não estaria com fome. A princípio, talvez não, disse o chapeleiro, mas você poderia manter o relógio marcando 1h30 por quanto tempo quisesse. É assim que você faz? Perguntou Alice. O chapeleiro sacudiu a cabeça tristemente. Não, respondeu. Brigamos no mês de março passado. Pouco antes de ela ficar louca, sabe? Apontando com uma colherinha para a lebre de março. Foi no grande concerto dado pela Rainha de Copas, e eu tinha de cantar. Pisque, pisque, morceguinho, o que faz aí sozinho? Você talvez conheça a canção. Já escutei algo parecido, disse Alice. Continua, disse o chapeleiro, da seguinte maneira. Sobre o mundo voa ao léu, bandeja de chá no céu, pisque, pisque. Nesse momento, Arganaz se sacudiu e começou a cantar dormindo. Pisque, 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 pisque. E continuou a cantar por tanto tempo que tiveram que lhe dar um beliscão para fazê-lo parar. Bem, eu mal tinha acabado o primeiro verso, disse o chapeleiro, quando a rainha berrou. Ele está matando o tempo. Cortem a cabeça dele. Que coisa mais selvagem! Exclamou Alice. E desde então, continuou o chapeleiro num tom triste, ele não faz mais nada do que peço. Agora são sempre 6 horas. Uma ideia brilhante entrou na cabeça de Alice. É por isso que há tanta louça e torradas para o chá sobre a mesa? Perguntou. Sim, é por essa razão, disse o chapeleiro, com um suspiro. Está sempre na hora do chá. Nem temos tempo de lavar a louça de vez em quando. Então vocês ficam mudando de lugar, não é? Disse Alice. Exatamente, disse o chapeleiro, quando tudo já foi consumido. Mas o que vai acontecer quando vocês chegarem ao começo de novo? Alice se arriscou a perguntar. Que tal mudar de assunto? Interrompeu a lebre de março com um bocejo. Já estou cansada desse tema. Meu voto é para que a jovem dama nos conte uma história. Receio não saber nenhuma, disse Alice, um tanto alarmada com a proposta. Então Arganaz vai contar. Os dois gritaram, acorde, Arganaz! E eles o beliscaram ao mesmo tempo nos dois lados. O Arganaz abriu lentamente os olhos. Não estava dormindo. Disse com uma voz fraca e rouca. Ouvi tudo o que vocês estavam dizendo. Conte-nos uma história, disse a lebre de março. Sim, por favor, implorou Alice. E seja rápido, acrescentou o chapeleiro, senão já vai estar dormindo antes de acabar. Era uma vez 3 irmãzinhas, começou o Arganaz apressado, e seus nomes eram Elsie, Lessie e Tilly, e elas viviam no fundo de um poço. Do que é que elas viviam? Disse Alice, que sempre se interessava muito por questões de comida e bebida. Viviam de melaço, disse o Arganaz, depois de pensar 1 ou 2 minutos. Não poderiam viver disso, observou Alice gentilmente. Teriam adoecido. Sem dúvida, disse o Arganaz. Ficaram muito doentes. Alice tentou imaginar como seria esse extraordinário modo de vida, mas ficou demasiado perplexa, por isso continuou. Mas por que é que elas viviam no fundo de um poço? Tome mais chá, disse a lebre de março para Alice, muito séria. Ainda não tomei nenhuma xícara, respondeu Alice num tom ofendido. Por isso não posso tomar mais. Você quer dizer que não pode tomar menos? Disse o chapeleiro.
É muito fácil tomar mais do que nada. Ninguém pediu a sua opinião, disse Alice. Quem está fazendo comentários pessoais agora? Perguntou o chapeleiro triunfante. Alice não sabia muito bem que resposta dar a essa observação. Por isso serviu-se de um pouco de chá e de pão com manteiga, e depois virou-se para o arganaz e repetiu a pergunta. Por que é que elas viviam no fundo de um poço? O arganaz levou mais 1 ou 2 minutos pensando, e depois disse, era um poço de melaço. Isso não existe. Alice começou a dizer zangada, mas o chapeleiro e a lebre de março fizeram tss, tss, e o arganaz observou emburrado. Se não sabe se comportar, é melhor você acabar a história. Não, por favor, continue, disse Alice muito humildemente. Não vou mais interromper. Acho que talvez exista um poço desses. Só um, realmente, disse o arganaz indignado. No entanto, concordou em continuar a história. E assim essas 3 irmãzinhas, elas estavam aprendendo a desenhar, a tirar as linhas do... Tirar o quê? Disse Alice, esquecendo completamente a sua promessa. O melaço, disse o arganaz, sem pensar nem 1 minuto sequer desta vez. Quero uma xícara limpa, interrompeu o chapeleiro. Vamos todos passar para o próximo lugar. Ele mudou de lugar enquanto falava, e o arganaz o seguiu. A lebre de março passou para o lugar do arganaz, e Alice tomou um tanto a contragosto o lugar da lebre de março. O chapeleiro foi o único a conseguir alguma vantagem com a mudança, e Alice ficou numa situação bem pior que antes, pois a lebre de março tinha acabado de derrubar o jarro de leite no seu prato. Alice não queria ofender o arganaz de novo, por isso começou muito cautelosamente. Mas não entendo. De onde elas tiravam o melaço? Você pode tirar a água de um poço de água, disse o chapeleiro. Portanto, acho que poderia tirar melaço de um poço de melaço, não é? Estúpida. Mas elas estavam dentro do poço, disse Alice ao arganaz, preferindo não dar atenção ao último comentário. Claro que estavam, disse o arganaz, bem empoçadas. Essa resposta confundiu tanto a pobre Alice que ela deixou o arganaz continuar por algum tempo sem interrompê-lo. Elas estavam aprendendo a desenhar, continuou o arganaz, bocejando e esfregando os olhos, pois estava ficando com muito sono. E elas desenhavam toda espécie de coisas, tudo o que começa com M. Por que com M? Disse Alice. Por que não? Disse a lebre de março. Alice calou-se. O arganaz tinha fechado os olhos a essa altura e estava caindo num cochilo, mas ao ser beliscado pelo chapeleiro, acordou de novo com um gritinho e continuou. Que começa com M, como marimbondo, meia-lua, memória e mesmice. Sabe como se diz que as coisas são mais ou menos a mesma mesmice? Você já viu o desenho de uma mesmice? Realmente, agora que você me pergunta, disse Alice muito confusa. Não acho que. Então não devia dizer nada, disse o chapeleiro. Essa grosseria foi demais para Alice. Levantou-se muito desgostada e foi embora. O arganaz caiu imediatamente no sono, e nenhum dos outros dois deu a mínima para sua partida, embora ela olhasse para trás 1 ou 2 vezes, meio que esperando que a chamassem de volta. Na última vez que os viu, os dois estavam tentando enfiar o arganaz dentro do bule de chá. De qualquer modo, nunca mais vou voltar a esse lugar, disse Alice, enquanto procurava seu caminho pela mata. Foi o chá mais estúpido que eu já tomei em toda a minha vida. Quando acabou de dizer essas palavras, notou que uma das árvores tinha uma porta que abria para dentro do tronco. Muito esquisito, pensou, mas tudo é esquisito hoje. Acho que não vai fazer mal entrar. E ela entrou. Mais uma vez viu-se no longo saguão e perto da mesinha de vidro. Bem, vou me sair melhor desta vez, disse para si mesma, e começou por pegar a chavinha de ouro e destrancar a porta que abria para o jardim. Depois passou a mordiscar o cogumelo, tinha guardado um pedaço no bolso, até ficar com uns 30 centímetros de altura. A seguir, caminhou pelo pequeno corredor e então viu-se por fim no belo jardim, entre os canteiros brilhantes e as fontes frescas. Capítulo 8. O campo de croquet da rainha. Havia uma grande roseira perto da entrada do jardim. As suas rosas eram brancas, mas havia 3 jardineiros cuidando da planta, muito ocupados em pintar as rosas de vermelho. Alice achou tudo isso muito curioso e aproximou-se um pouco mais para observá-los. Quando chegou bem perto, escutou um deles dizer:
Cuidado! 5. Não borrife tinta em cima de mim desse jeito. Não deu para evitar, disse 5 num tom emburrado. 7 empurrou o meu cotovelo. Ao que 7 levantou os olhos e disse: Está certo, 5, sempre pondo a culpa nos outros. É melhor você calar a boca, disse 5. Ainda ontem ouvi a rainha dizer que você merecia ser decapitado. Por quê? Disse o que tinha falado em primeiro lugar. Não é da sua conta, 2, disse 7. Sim, é da conta dele, disse 5. Eu vou lhe contar. Foi por levar raízes de tulipa em vez de cebolas para a cozinheira. 7 jogou o pincel no chão e mal começara a dizer, bem, de todas as injustiças, quando seus olhos recaíram, por acaso, sobre Alice, que os observava, e ele se endireitou de repente. Os outros também se viraram e todos fizeram uma grande mesura. Poderiam me dizer, por favor, disse Alice um pouco tímida, por que é que estão pintando as rosas? 5 e 7 nada disseram, mas olharam para 2. Esse começou em voz baixa. Ora, o caso é o seguinte, senhorita. Esta roseira devia ser vermelha, mas plantamos uma branca por engano, e se a rainha descobrir, vamos todos perder a cabeça. Por isso, senhorita, estamos fazendo o possível, antes de ela chegar para... Nesse momento, 5, que olhava ansiosamente para o jardim, gritou, a rainha, e os 3 jardineiros se atiraram instantaneamente no chão, achatados de cabeça para baixo. Ouviu-se o barulho de muitos passos, e Alice se virou ansiosa para ver a rainha. Em primeiro lugar vinham os soldados carregando os paus. Tinham todos o mesmo formato dos 3 jardineiros, retangulares e chatos, com as mãos e os pés saindo pelos cantos. A seguir vinham os 10 cortesãos, todos cobertos de ouro, caminhando 2 a 2, como os soldados. Depois vinham os infantes. Havia 10 infantes, e os pequenos vinham pulando alegremente, de mãos dadas aos pares. Todos estavam ornamentados com copas. Os próximos eram os convidados, a maioria reis e rainhas, e entre eles Alice reconheceu o Coelho Branco. Ele falava de um modo nervoso e apressado, sorrindo de tudo o que se dizia, e passou sem ver Alice. Seguia-se o valete de copas, carregando a coroa do rei sobre uma almofada de veludo cor de púrpura. E ao final desse grandioso cortejo, vinham o rei e a rainha de copas. Alice estava meio em dúvida se não deveria se prostrar no chão como os 3 jardineiros, mas ela não se lembrava de ter ouvido falar dessa regra em cortejos. E, além disso, de que adiantaria um cortejo, pensou, se as pessoas ficassem todas deitadas de bruços sem poder contemplá-los? Por isso, permaneceu onde estava e esperou. Quando o cortejo chegou diante de Alice, todos pararam e olharam para a menina, e a rainha perguntou severamente, quem é esta? Ao valete de copas, que apenas se inclinou e sorriu em resposta. Idiota! Disse a rainha, atirando a cabeça para trás com impaciência. E virando-se para Alice, continuou. Qual é o seu nome, minha filha? Meu nome é Alice, Vossa Majestade, disse Alice muito polidamente, mas acrescentou para si mesma. Ora, afinal, são apenas um baralho de cartas. Não preciso ter medo deles. E quem são estes? Disse a rainha, apontando para os 3 jardineiros que estavam deitados ao redor da roseira. Pois vejam como estavam deitados de bruços e o padrão nas suas costas era o mesmo do resto do baralho. Ela não podia saber se eram jardineiros, soldados, cortesãos ou 3 de seus próprios filhos. Como é que eu vou saber? Disse Alice, surpresa com a sua própria coragem. Não é da minha conta. A rainha ficou vermelha de fúria e, depois de fitá-la por um momento como um animal selvagem, começou a gritar. Cortem a cabeça dela, cortem. Tolice, disse Alice em voz muito alta e decidida, e a rainha se calou. O rei pôs a mão no braço da rainha e disse, timidamente, pense bem, minha querida, ela é apenas uma criança. A rainha afastou-se zangada do marido e disse para o valete, vire-os para cima. O valete obedeceu, virando-os muito cuidadosamente com o pé. Levantem-se, disse a rainha com uma voz aguda bem alta, e os 3 jardineiros se puseram imediatamente de pé e começaram a fazer mesuras para o rei, a rainha, os infantes e todos os demais.
Parem com isso, gritou a rainha. Vocês estão me deixando tonta. E depois, virando-se para a roseira, continuou. O que andaram fazendo por aqui? Se me permite, Vossa Majestade, disse dois, num tom muito humilde, ajoelhando-se enquanto falava. Estávamos tentando... Sei, disse a rainha, que nesse meio tempo examinara as rosas. Cortem as cabeças deles. E o cortejo seguiu adiante. 3 dos soldados ficando para trás com ordens de executar os infelizes jardineiros, que correram para perto de Alice em busca de proteção. Vocês não vão ser decapitados, disse Alice, e ela os colocou num grande canteiro que havia por perto. Os 3 soldados andaram ao redor por 1 ou 2 minutos, procurando os jardineiros, e depois partiram tranquilamente atrás dos outros. As cabeças já se foram, gritou a rainha. Sumiram, Vossa Majestade, gritaram os soldados em resposta. Está bem, gritou a rainha. Sabe jogar croquet? Os soldados ficaram em silêncio e olharam para Alice, pois a pergunta era evidentemente dirigida a ela. Sim, gritou Alice. Venha então, rugiu a rainha e Alice se juntou ao cortejo, curiosa para saber o que iria acontecer a seguir. Está um dia muito bonito, disse uma voz tímida ao seu lado. Ela estava caminhando ao lado do coelho branco, que lhe espiava ansiosamente o rosto. Muito, disse Alice. Onde está a duquesa? Quieta, disse o coelho, num tom baixo e apressado. Olhou ansiosamente por sobre o ombro enquanto falava, e depois pôs-se na ponta dos pés. Aproximou-se a boca do ouvido de Alice e sussurrou. Ela está sob sentença de execução. Por que a pena? Disse Alice. Você disse que pena? Perguntou o coelho. Não, disse Alice, absolutamente não acho que seja uma pena. Disse. Por que a pena? Ela deu um tabefe nas orelhas da rainha. Começou o coelho. Alice caiu na risada. Oh, quieta, sussurrou o coelho num tom assustado. A rainha vai escutá-la. Sabe, ela chegou bastante tarde. E a rainha disse. Vão para os seus lugares, gritou a rainha com uma voz de trovão, e todos começaram a correr em todas as direções, tropeçando uns nos outros. Entretanto, conseguiram se posicionar num ou 2 minutos e o jogo começou. Alice pensou que nunca vira um campo de croquet mais esquisito em toda a sua vida. Era todo cheio de cômoros e sulcos, as bolas de croquet eram ouriços cacheiros vivos, os malhos flamingos vivos e os soldados tinham de se dobrar e ficar de 4 para formar os arcos. A principal dificuldade que Alice encontrou a princípio foi manejar o seu flamingo. Conseguiu enfiar o corpo do pássaro bem confortavelmente sob o braço, ficando as patas pendentes, mas assim que fazia o flamingo esticar bem o pescoço, e ia dar um golpe no ouriço cacheiro com a cabeça do animal. Ele, em geral, virava a cabeça e a olhava nos olhos, como uma expressão tão perplexa que ela não podia deixar de cair na gargalhada. E quando ela voltava a abaixar a cabeça do flamingo e ia começar de novo, era muito irritante descobrir que o ouriço cacheiro tinha se desenrolado e estava se arrastando para ir embora. Além do mais, havia quase sempre um cômoro ou um sulco no caminho do lugar aonde ela queria mandar o ouriço cacheiro, e como os soldados dobrados estavam sempre se levantando e caminhando para os outros lugares do campo, Alice logo chegou à conclusão de que era, na verdade, um jogo muito difícil. Os participantes jogavam todos ao mesmo tempo, sem esperar pela sua vez, brigando o tempo todo e lutando pelos ouriços cacheiros. Em pouco tempo, a rainha estava tomada de uma paixão furiosa, batendo o pé pelo campo e gritando: cortem a cabeça dele! Ou cortem a cabeça dela! A cada minuto. Alice começou a ficar inquieta. Sem dúvida, ainda não tivera nenhuma disputa com a rainha, mas sabia que isso poderia acontecer a qualquer minuto. E então pensou: o que vai ser de mim? Gostam muito de decapitar as pessoas por aqui. O grande mistério é que ainda reste alguém vivo. Ela estava olhando ao redor à procura de um meio para escapar, pensando se conseguiria fugir sem ser vista, quando notou uma aparição esquisita no ar. Ficou muito intrigada a princípio, mas depois de observá-la por 1 ou 2 minutos, viu que era um sorriso e disse para si mesma: é o gato de Cheshire. Agora vou ter com quem falar. Como é que está se saindo? Disse o gato, assim que já havia bastante boca para poder falar. Alice esperou que os olhos aparecessem e então acenou. Não adianta falar com ele, pensou, enquanto as orelhas não aparecerem, ou pelo menos uma delas.
No minuto seguinte apareceu toda a cabeça, e então Alice pôs o seu flamingo no chão e começou a dar um relatório do jogo, sentindo-se muito feliz de ter alguém que a escutasse. Pelo visto, o gato achou que já havia o suficiente de sua pessoa à vista e nada mais apareceu. Não acho que eles joguem corretamente, começou Alice num tom bastante queixoso, e todos brigam tão terrivelmente que não se pode escutar nem a própria voz. E não parecem ter nenhuma regra em particular, pelo menos se há regras, ninguém as obedece. E você não faz ideia de como é confuso todas essas peças serem vivas. Por exemplo, lá está o arco pelo qual tenho que passar, caminhando na outra ponta do campo. E eu devia ter acertado o ouriço cacheiro da rainha, só que ele saiu correndo quando viu o meu se aproximando. Está gostando da rainha? Disse o gato em voz baixa. Nem um pouco, disse Alice. Ela é tão terrivelmente. Nesse momento, Alice notou que a rainha estava bem atrás dela, escutando, por isso continuou. Capaz de ganhar a partida que nem vale a pena acabar o jogo. A rainha sorriu e passou adiante. Com quem você está falando? Disse o rei, aproximando-se de Alice e olhando para a cabeça do gato com grande curiosidade. É um amigo meu, um gato de Cheshire, disse Alice. Permita-me apresentá-lo. Não estou gostando nem um pouco da sua cara, disse o rei, mas se lhe apraz, pode beijar minha mão. Prefiro não beijar, observou o gato. Não seja impertinente, disse o rei, e não olhe para mim desse jeito. Ele se colocou atrás de Alice enquanto falava. Um gato pode olhar para o rei, disse Alice. Já li isso em algum livro, mas não recordo onde. Bem, ele vai ter que ser retirado, disse o rei muito decidido, e ele chamou a rainha, que estava passando por ali no momento. Minha querida, gostaria que mandasse eliminar este gato. A rainha só tinha um modo de resolver todas as dificuldades, pequenas ou grandes. Cortem a cabeça dele, disse sem nem sequer se virar. Vou pessoalmente buscar o carrasco, disse o rei ansioso e partiu apressado. Alice pensou que poderia voltar e ver como é que estava o jogo, pois escutava a voz da rainha à distância, gritando com paixão. Já a ouvira mandar cortar a cabeça de 3 dos jogadores, por terem deixado passar a sua vez de jogar, e Alice não estava gostando nem um pouco do andar da carruagem, pois o jogo estava numa tal confusão que ela nunca sabia se era sua vez de jogar ou não. Por isso partiu em busca do seu ouriço cacheiro. O ouriço cacheiro estava lutando com outro ouriço cacheiro, o que pareceu a Alice uma excelente oportunidade para bater um contra o outro. A única dificuldade era que o seu flamingo tinha ido para o outro lado do jardim, onde Alice o podia ver tentando atarantadamente voar para uma árvore. Quando conseguiu pegar o seu flamingo e trazê-lo de volta, a luta tinha terminado e os 2 ouriços cacheiros tinham desaparecido. Mas não importa muito, pensou Alice, pois todos os arcos sumiram neste lado do campo. Por isso ela enfiou o flamingo embaixo do braço para que ele não escapasse de novo e voltou para conversar um pouco mais com seu amigo. Quando chegou perto do gato de Cheshire, ficou surpresa de ver uma multidão reunida ao seu redor. Estava havendo uma disputa entre o carrasco, o rei e a rainha, que falavam todos ao mesmo tempo, enquanto todo o resto se mantinha em silêncio, com um ar muito desconfortável. Assim que Alice apareceu, todos os 3 a chamaram para decidir a questão, e eles lhe repetiram seus argumentos, embora ela achasse muito difícil entender o que diziam, pois todos falavam ao mesmo tempo. O argumento do carrasco era que não se podia cortar a cabeça de ninguém se não havia um corpo de onde cortá-la, que ele nunca tivera de fazer uma coisa dessas antes e que não ia começar a fazer àquela altura da vida. O argumento do rei era que tudo o que tinha uma cabeça podia ser decapitado e que não deviam falar tolices. O argumento da rainha era que se algo não fosse feito imediatamente, mandaria decapitar todo mundo ao redor. Foi esse último comentário que tinha dado a todo o grupo um ar tão grave e ansioso. Alice não conseguiu pensar em nada mais para dizer a não ser: ele pertence à duquesa. É melhor perguntar a ela qual é a sua opinião. Ela está na prisão, disse a rainha ao carrasco. Vá buscá-la. E o carrasco partiu como uma seta. A cabeça do gato começou a desaparecer assim que o carrasco se foi, e quando ele voltou com a duquesa, já tinha sumido de todo.
Por isso o rei e o carrasco se puseram a correr como loucos de um lado para o outro à procura do gato, enquanto o resto do grupo voltava ao jogo.